Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas opções no mercado sul-americano que poderiam chegar no Atlético Paranaense nessa temporada de 2022 e também alguns nomes, né, por que não, para a próxima temporada, até porque o Atlético se movimentou muito bem nessa janela e nesse ano, né, de 2022, trazendo algumas contratações vindo do exterior. Então, o primeiro vídeo que eu trouxe no canal com mais jogadores do futebol brasileiro, que inclusive quando terminar esse eu vou deixar como sugestão para vocês. Nesse aqui eu quero falar sobre o futebol sul-americano, quais boas opções poderiam chegar no clube e quais algumas posições que o Atlético tem buscado no mercado nessa temporada. Mas só antes de começarmos a preencher para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Contei com vocês, né, torcedores do Furacão, para alcançar essa marca aqui de 37 mil inscritos, que já estamos bem próximos. E lembrando, já trouxemos diversos conteúdos aqui do Atlético, seja assim de notícias do mercado da bola, como esse vídeo aqui, de sugestão, né, de contratações, e também sobre o projeto de clube de empresa. Então se inscreve aqui embaixo, com pelo menos 2, 3 vídeos na semana sobre o Furacão. Mas só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado muito importante para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com algumas cotações bem interessantes para os jogos desse domingo, no caso, pelo Campeonato Brasileiro. Eu deixei de destaque para vocês o jogo entre São Paulo e Fluminense, uma vitória do São Paulo em casa 2.7, um empate 3.20. Tem também Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goiano e Fortaleza, América Mineiro e Red Bull. Todos esses jogos que eu deixei aparecer na cotação aqui para vocês no domingo, além também, no caso, na segunda-feira, Palmeiras e Cuiabá, uma vitória do Palmeiras pagando 1.35. Então vou deixar aqui o link na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas com R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar aqui com uma opção de lateral direito, onde o Atlético, assim, tem o Orejuela que está emprestado só até o final da temporada, então pode ser que o jogador não fique, e tenho certeza que se não vier, por exemplo, o Mário Fernandes ou o Daniel Alves, algumas opções no mercado, não ficaria surpreso do Furacão contratar mais um jogador para essa função. E é outro colombiano que eu tenho aqui de sugestão para vocês, que é no caso do Juan David Mosquera, ele que está jogando muito bem pelo Independiente Medellín, jogador de apenas 19 anos de idade. Nessa atual temporada de 2022 ele tem 29 jogos, 3 gols marcados e uma assistência, um jogador bem ofensivo que se destacou na disputa também da Copa Sul-Americana. Ano passado ele já havia jogado 17 jogos no ano com uma assistência e é profissional desde 2020, quando tinha apenas 17 anos de idade, fez naquele ano 13 partidas pela equipe. Atleta com convocações para a seleção de base da Colômbia, inclusive jogando no Campeonato Sul-Americano Sub-17 pela seleção, no caso em 2019, então um jogador aí muito promissor, que na minha opinião poderia, né, ser uma boa alternativa. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, está próximo dos 1,5 milhão de euros, ou seja, algo próximo ali entre 6,5 milhões e 9 milhões de reais, né, colocando ali uma margem de diferença, seria o valor próximo que o Independiente Medellín poderia aceitar nessa negociação. Um atleta bem interessante, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar do jogador e também, né, nessa função especificamente para um lateral direito, se poderia ser uma boa alternativa. Mais um aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês, esse com o meio campista, que é no caso do Juliano Galopo, acho que é essa a pronúncia, ele que tem apenas 23 anos de idade, atua como meio campista, um meia ofensivo, né, que está muito bem pela equipe do Banfield lá da Argentina há 2 temporadas. Nesse ano ele tem até aqui 8 gols marcados em 27 jogos, além também de 2 assistências, e na temporada passada foi o melhor ano dele. Ele fez 13 gols em 48 jogos e uma assistência. Realmente um atleta muito bom, que já chamou a atenção de alguns times da MLS e também do futebol europeu. Até está sendo uma tendência nesses últimos 4, 5 anos, jogadores que estão se destacando pelo futebol argentino irem para a MLS, tá? Para o futebol dos Estados Unidos está sendo uma tendência muito grande, com várias promessas deles indo para lá. E o Juliano é um desses também que já recebeu sondagens, porém até agora nenhuma proposta. É um jogador que eu vejo que teria assim um potencial de revenda no futuro, né? Grande parte desses jogadores que eu vou trazer aqui para vocês, todos abaixo dos 22, 21 anos de idade, justamente pensando, né, que o Atlético contrata jogadores, mas tendo um potencial de revenda no futuro, além também de ser um bom jogador, poder render bastante enquanto estiver no clube. Eu quero saber a sua opinião aqui sobre o jogador, se você já tinha ouvido falar nele, e o que você vê, né, sobre essa possibilidade dentro do futebol sul-americano. Outro aqui nesse vídeo é no caso do Alan Sonora, ele que tem 23 anos de idade, vem se destacando pelo Independiente lá da Argentina, ele que é estadunidense, ele nasceu lá nos Estados Unidos, mas sempre jogou no futebol da Argentina e tem aí seus 23 anos de idade. Nessa temporada, em específico, tem sido o grande destaque do Independiente,
até aqui na temporada, 24 partidas, com 4 gols e outras 2 assistências. Ano passado também ele já tinha um bom destaque. Só lembrando, ele atuou como meia central, um meia ofensivo, ou seja, mais uma opção aí para esse setor. Ano passado ele fez 41 jogos com 5 gols e 5 assistências. Atleta que também as categorias de base muito forte, surgiu aí no Boca Juniors, onde jogou por lá durante 3 anos antes de começar a jogar no profissional a partir dos seus 21 anos de idade pelo Independente, e tem tido bons números até aqui. Ele também já teve sondagens do futebol lá dos Estados Unidos e poderia ser um problema, né? Porque como ele é estadunidense, é muito mais fácil para os times de lá, porque não tem essa vaga de estrangeiro, né? Não ocuparia, então poderia até ter um valor muito inflado em relação ao que ele realmente vale. De acordo com o Transfer Market também, valor próximo dos 2 milhões e 300 mil euros, ou seja, próximo ali dos 11 milhões de reais, 10 milhões e meio aproximadamente. Não acho um valor alto, até por conta das contratações recentes nessa atual temporada. O Atlético trazendo o Vitor Roque, próximo dos 14 milhões de reais. O Canóbio também no futebol uruguaio um valor superior aos 14 milhões e meio. Então eu vejo que o Furacão deve, sim, não sei nessa atual janela, mas no ano que vem continuar ainda buscando jogadores no mercado internacional e vendo algumas jovens promessas, mesmo que seja alguns valores bem acima da média do que estava acostumado a pagar nos últimos anos, mas igual eu falei para vocês, né, tendo esse potencial de revenda a curto prazo. Outra aqui nesse vídeo, também uma boa opção, é no caso do Pedro de la Vega. Ele tem 21 anos de idade, já foi especulado em alguns times aqui no Brasil. 21 anos, ponta direita. Nessa atual temporada ele ainda não entrou em campo no ano agora de 2022. Está se recuperando de uma lesão, então isso acabou dando uma esfriada em algumas especulações que tinha dele no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano, mas no futebol europeu, né, no caso. Mas eu vejo que ele poderia ser uma boa alternativa sim para o próximo ano. Para você ter uma ideia, ano passado, no ano de 2021, ele fez 50 partidas com 6 gols marcados e 6 assistências. Sempre fez a sua categoria de base também pela equipe do Lanús, onde está aí há 2 anos e meio jogando no time principal. Já somam mais de 94 jogos com 10 gols marcados e 11 assistências. Números interessantes para um ponta direita de apenas 21 anos. Assim como outros atletas que eu trouxe aqui para vocês, já teve passagens também pela seleção argentina de base, como por exemplo nas Olimpíadas de 2020, jogou pela seleção argentina, e também o sul-americano sub-19 lá na temporada de 2019. Então um cara aí já jogou também mundial pela categoria em 2019, um excelente jogador que na minha opinião poderia ser um baita reforço, tá, para o Atlético Paranaense, e não ficaria surpreso de ver outros times do futebol brasileiro interessados no jogador. E você, o que acha aí do atleta? Acho que seria mais necessário um ponta chegando para o próximo ano, até por conta das grandes contratações desse ano do Atlético terem sido nessa função. Estou trazendo aqui mais algumas opções de meia, de lateral direito, que podem ser alternativas ainda para essa temporada. Outra aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é no caso do Laurato Morales. Ele tem 22 anos de idade e é goleiro. Que no último vídeo eu não trouxe nenhum goleiro. Alguns de vocês me perguntaram se poderia ter alguma boa opção, no caso, ou para chegar para disputar com bem a tua posição, mas também, né, para ser preparado, quem sabe, para ser uma opção ali no banco de reservas. Ele que nessa atual temporada também joga pelo Lanús, tem 4 jogos até aqui, e ano passado foi o grande ano dele, onde ele fez 46 jogos. Jogou também as Olimpíadas de 2020 pela seleção argentina. Ele era o reserva na posição, no caso, e jogou também o Sul-Americano Sub-20 em 2019. Um jogador que não tem um valor de mercado muito alto, próximo ali dos 5 milhões a 6 milhões de reais, então não seria uma contratação muito cara, até por ser goleiro. Muito raro você ver um goleiro saindo por valores igual o de atacante, né, de 20, 10, 15 milhões de reais, então seria uma contratação mais fácil. No futebol sul-americano tem boas opções de goleiro sim, mas eu vejo que o Atlético está bem servido, até por conta do Bento tem dado conta do recado nessa atual temporada, só se tivesse uma grande mudança ou algo nesse sentido, mas eu acho sim ele um bom goleiro. E você, o que acha aí sobre essa posição? Se poderia ser uma boa alternativa? Você acha que às vezes é melhor, por ser goleiro, né, contratar um cara ali mais experiente? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último nesse vídeo, que não é assim uma promessa, né, e bem conhecido já do futebol brasileiro, é no caso do Soteldo, ele que tem 25 anos de idade, e assim, jogador que está de saída do futebol mexicano, atuou como ponta esquerda, ponta direita. Ele no caso está lá no Tigres, onde chegou na temporada passada, mas nesses um ano de México, ele disputou apenas 17 partidas, um gol e uma assistência. Eu acho ele um bom jogador, tá? Quando jogava aqui no futebol brasileiro no Santos, era um jogador que chamou a atenção de vários times do Brasil, né? O Flamengo, o Palmeiras,
e também do futebol do exterior, acabou sendo vendido para o Toronto por algo próximo ali dos 35 milhões de reais em 2021, e por lá ele ficou 26 partidas, 4 gols e 6 assistências no futebol canadense. Mas assim, eu vejo que é um bom jogador, porém o extracampo dele não daria certo, não combina nada com o Atlético Paranaense, tá? Até o próprio presidente não acho que ele aceitaria um jogador que tem uma postura muito ruim fora de campo, já deu trabalho lá no México justamente por conta disso, e na minha opinião não compensaria por conta dessa questão. É um atleta muito bom, muito diferenciado, tanto que em 2019 pelo Santos foi o melhor ano dele, com 12 gols marcados e 7 assistências em 51 partidas, naquele primeiro ano ainda com a camisa do Santos. Porém, esse extracampo aí eu acho que pesa bastante e não seria uma contratação barata, tá? É um cara que tem um salário altíssimo no futebol lá do México. Até o Tigres toparia pagar parte dos seus salários, mas assim, não seria menos do que 500, 450 mil por mês para o Atlético pagar, fora ainda a outra parte que seria do outro clube. Então, na minha opinião, muito fora da realidade financeira, e já tem aí seus 25 anos de idade. Não sei se compensaria pagar, né, um grande valor ali, uns 25, 20 milhões de reais para a contratação do atleta, que não teria todo aquele potencial de revenda no futuro. Enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa lista, né, de todos os jogadores estrangeiros? Quero que você deixe aqui embaixo também algumas outras sugestões, quem sabe até mesmo aqui do futebol sul-americano, com algum outro jogador que vem se destacando, que foi principalmente o tópico do primeiro vídeo, né, que eu trouxe para vocês, com excelentes opções do futebol sul-americano, no futebol brasileiro, e até mais baratos do que esse que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou deixar aqui aparecendo essa sugestão, além também de outro vídeo aqui que eu já fiz nessa semana do Atlético Paranaense, atualizando as últimas notícias do mercado da bola. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Não esqueça aqui também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais notícias como essas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!